Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, queremos, através da reflexão, a voz do pastor, queremos que esta reflexão chegue a todos os lugares e nos ajude a todos, a mim também, como não, a crescer no amor de Deus, porque esse é o objetivo. Conhecemos ou queremos conhecer a Deus porque queremos amá-lo. Porque queremos expressar melhor o nosso amor, porque queremos, em definitiva, não só que Ele nos ame, que Ele já nos ama, mas queremos expressar esse amor de muitas maneiras. E esse é o nosso objetivo. Assim, pois, irmãos, vamos começar esta nossa reflexão, como sempre costumamos fazer, com a leitura do Antigo Testamento, que neste caso é do profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande, príncipe, defensor dos filhos de seu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo. Todos os que se acharem inscritos no livro, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como vocês podem perceber, meus irmãos, aqui estamos diante de uma profecia do livro do profeta Daniel. E nesta profecia se anuncia a ressurreição de toda a humanidade. Mas percebam, isso não significa que toda a humanidade vai ser salva. Não. O texto é muito claro, O texto diz, uns realmente despertarão para a vida eterna. Outros para o opróbrio eterno. Uns para a felicidade eterna. Outros para o sofrimento eterno. Esta é a realidade. Quando no Evangelho se fala também da ressurreição, este é o sentido. No final dos tempos, todos iremos ressuscitar, mas nem todos seremos salvos. Aqueles que foram encontrados dignos irão para a vida eterna. Os que não foram encontrados dignos receberão o castigo eterno. Esta é a realidade. Às vezes nós pensamos, ou podemos pensar, que tudo isto são palavras que nunca irão acontecer. Irmãos, irmãs, não nos enganemos. Não nos enganemos. A palavra de Deus, embora às vezes demore em se cumprir, ela sempre se cumpre. É uma palavra que em si tem força e valor. É uma palavra que, embora o tempo passe ou demore muito em ser realizada, essa palavra nunca se acaba. Sempre chega um momento em que ela se realiza, porque é palavra de Deus. E a palavra de Deus tem força em si mesma e ela não passa com o tempo. Não perde o seu brilho com o tempo, não perde o seu valor, tá? Ela é eterna.
Nós estamos lidando com a palavra de Deus, que, repito, é palavra eterna, não é qualquer palavra. Não é a palavra de um ser humano que agora diz uma coisa e amanhã diz outra. Não. A palavra de Deus é sempre a mesma. É sempre a mesma, por isso tem valor. E repito, mesmo que demore, ou que a profecia anunciada não se realize imediatamente, isso não significa que não irá se realizar. A seu momento, quando Deus tenha disposto tudo, ela se realizará. Por isso, como digo, na certeza de sermos todos ressuscitados, nós temos agora, desde agora, que trabalhar, cada um de nós, trabalhar com obras boas, obras de salvação, trabalhar para que um dia nós possamos estar entre aqueles que realmente serão chamados para o céu. Esse é o nosso objetivo. Não nos enganemos. Não nos enganemos, irmãos. Repito, mesmo que a palavra de Deus demore em acontecer, ela vai ser realizada. Porque é palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Não é palavra humana que o vento leva. Não é palavra humana através da qual hoje eu penso de uma maneira e amanhã vou pensar de outra. Não. A palavra de Deus é palavra eterna. É palavra para a eternidade. E ela, fundamentalmente, se realizará a seu tempo, em seu momento, que só Deus às vezes conhece, mas no seu tempo, no seu momento, ela irá acontecer. Por isso, Daniel, que escreveu, era um profeta, tá? E escreveu muitos dos seus textos de forma simbólica e alegórica. Daniel nos adverte que devemos realmente ter cuidado com a palavra de Deus, porque essa palavra vai se realizar e porque um dia nós vamos ser chamados à ressurreição, a ressuscitar dos mortos. Pensem, meus irmãos, nós ressuscitaremos, mas o problema não será esse, ou a sorte nossa não será essa. Ressuscitaremos para quê? Para a vida eterna? Para gozar eternamente da graça de Deus, da presença de Deus em nossa vida? Ou para a condenação eterna? Essa é a questão fundamental que Daniel nos apresenta. Nós devemos lutar pela nossa própria salvação. E essa é tarefa nossa. Nós não poderemos dizer, minha mãe é que vai me salvar, o meu pai é que vai intervir por mim. Eles podem rezar por mim, sim, mas em definitiva sou eu o responsável pela minha salvação. Não vou poder dizer que a culpa é da minha mãe, que é do meu pai. Não. Deus, na sua palavra, deixa bem claro que cada um é responsável por si mesmo, pelos seus atos, por aquilo que faz ou por aquilo que não faz. Cada um de nós é responsável, então, por tudo isso. E este é o sentido da palavra que o profeta Daniel traz para nós, para nos alertar. Fundamentalmente, Daniel está nos alertando. Está nos alertando para que não nos enganemos, para que comecemos a dar valor à palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. A palavra que tem uma direção certa, que somos nós, vem dirigida diretamente a nós. E a palavra que traz também a salvação, quando nós a acolhemos com alegria e liberdade. Esta é a palavra de Deus. E esta palavra é que nós devemos realizar na própria vida, em nossa própria vida. Viver conforme a palavra de Deus
Isso é vida e salvação. Aqueles que não vivem conforme a palavra de Deus estão evocados à condenação. Mas nós não queremos isso. Nós queremos a vida. Nós queremos que naquele dia da ressurreição, todos nós sejamos julgados dignos de participar da glória de Deus, da sua alegria no reino eterno de Deus. É isso que nós queremos. Mas como digo, repito uma vez mais, é agora, neste tempo. Este tempo é o tempo oportuno em que é possível mudar a direção das coisas e de uma pessoa pecadora é fazer que essa pessoa caminhe para a santidade. É agora, é agora. Não será depois. Quando a ressurreição acontecer, não haverá mais tempo para nada. É agora que nós temos que trabalhar pela nossa própria ressurreição. E é isso o que Daniel, com palavras às vezes um tanto proféticas, nos afirma. Que neste momento, ou que este momento, é o tempo oportuno da salvação. Tempo oportuno, tempo adequado, tempo em que deve acontecer a salvação. Depois, não haverá mais tempo. O tempo terá terminado. Meus irmãos, vamos agora passar a ler primeiro e a comentar também um pouco da segunda leitura, que é da carta aos Hebreus, no capítulo 10 até o 14, de 10 a 14. Já temos comentado durante vários domingos esta carta, mas ela tem assim, digamos, um núcleo que fala do sacerdócio de Cristo, né? Do sacerdócio ao entender ou ao parecer, ou digamos ao estilo dos judeus, o sacerdote que oferece sacrifícios. Só que Jesus é um sacerdote diferente. Não oferece sacrifícios no templo, como os sacerdotes judeus, mas oferece sacrifícios com a sua própria vida na cruz. E esse sacrifício da própria vida é o que vai fazer que a salvação dele, por ele trazida, chegue para toda a humanidade. Vamos escutar então primeiro a leitura da carta aos Hebreus, no capítulo 10 até o capítulo 10, exatamente. Diz assim: todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapaz de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à plenitude definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como vocês podem ver, meus irmãos, o tema central da carta aos Hebreus é o tema do sacerdócio. Do sacerdócio. É a comparação dos sacerdotes judeus e seu agir nos cultos, nas celebrações dentro do templo,
e o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio fora do templo. É o sacerdócio que ele realiza na cruz. Na cruz. Tá? A cruz é vista, então, pelo autor da carta aos Hebreus, como o altar sobre o qual se realiza o sacrifício definitivo. Tá? O próprio autor da carta, ele fala que quando realmente se oferecer um sacrifício que perdoa os pecados, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios, né? Indicando que o sacrifício de Cristo é aquele que realmente perdoa os pecados, perdoa totalmente os pecados, porque é um sacrifício definitivo. Jesus não vai oferecer mais cordeiros, não vai recolher o sangue de cordeiros e de touros. Ele vai se oferecer a si mesmo, vai derramar o seu próprio sangue. Ele é o cordeiro. Por isso nós chamamos, na hora da comunhão, por exemplo, Cordeiro de Deus. É porque ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro. E assim como o cordeiro mansamente vai para o sacrifício, porque não sabe onde vai, Jesus, que sabia onde ia, mansamente também foi para o sacrifício da cruz. E é lá na cruz que Jesus vai se entregar. Por quê? Pelos nossos pecados. O objetivo dos sacerdotes no Antigo Testamento e dos sacerdotes judaicos no Novo Testamento era pedir a Deus e oferecer até sacrifícios a Deus, cordeiros e touros, pela remissão dos pecados do povo. Jesus entrega o seu próprio sangue pela remissão dos pecados. De maneira que, uma vez perdoados os pecados, não há necessidade de perdoá-los mais, a não ser que sejam cometidos de novo, a não ser que nós voltemos a cometê-los. Tá? Então, esse sacrifício de Cristo na cruz nos limpou os pecados, todos os nossos pecados, nos perdoou os pecados. É claro que apesar de Cristo ter morrido pelos nossos pecados e ter perdoado todos os nossos pecados, nós continuamos a pecar, a cometer pecados. E por isso sentimos necessidade de aproximar-nos do sacerdote para pedir perdão a Deus, para que, através do sacerdote, Deus nos perdoe nossos pecados. Os pecados que já foram lavados por Cristo, mas que nós, na nossa teimosia, continuamos a realizar. Por isso precisamos nos confessar. Porque, embora Deus ou Jesus tenha morrido por nós, tenha lavado nós com o seu sangue, lavado todos os nossos pecados, nós ainda continuamos a pecar. E por isso precisamos sempre, continuamente, precisamos do perdão de Deus. Jesus é, pois, o sacerdote. Ele, uma vez por todas, perdoou nossos pecados. Mas nós, como digo, continuamos a pecar. E precisamos, por isso, constantemente, do perdão de Deus, que Ele já nos deu, mas que nós precisamos assumir como próprio esse perdão e esses pecados. Porque só assumindo os pecados nós vamos tomar consciência de que precisamos do perdão de Deus. Quem não tem consciência dos seus pecados, e tem muita gente que não tem consciência, esses aí nem se questiona os pecados que fazem. Nem se questiona. Cometem adultério, mandam matar os outros, matam com a boca. E muitas vezes
não tem consciência dos seus pecados. Mas, por isso que é importante a confissão. Que a confissão é o momento em que nós, humildemente, nos reconhecemos como pecadores e pedimos perdão. Não só nos reconhecemos como pecadores, nós também pedimos perdão. Queremos pedir perdão a Deus. Queremos pedir perdão a Deus, porque sabemos que o ofendemos, que realmente nós, com o nosso pecado, ofendemos Jesus, ofendemos o Espírito, ofendemos Deus, ofendemos os céus. Ofendemos com os nossos pecados, com as nossas faltas. Por isso é importante. Jesus é, pois, o sacerdote que exerceu o seu culto na cruz, que derramou o seu sangue por todos nós. O sangue de Jesus foi causado por nós, pelos nossos pecados. É pelos nossos pecados que nós matamos Jesus. E é preciso tomar consciência disso. É preciso entender que são os nossos pecados que matam Jesus, que crucificam Jesus sempre que os cometemos, que realmente nos levam a abandonar o seu Evangelho e a sua lei. Cristo Jesus, nosso Salvador, que renova sempre a salvação em nós, porque nós somos pecadores e continuamente temos que estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Vamos então agora, irmãos, passar ao texto do Evangelho. O Evangelho é do evangelista Marcos, no capítulo 13, versículos 24 a 32. Marcos vai falar aqui de uma realidade que irá acontecer no final dos tempos. E fala também dos sinais que antecederão esse final dos tempos, né? Que ele chama da grande tribulação. O dia da grande tribulação. Vamos escutar com atenção, pois, a leitura de Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.
Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O estilo da escritura de Marcos, neste texto, não é? É um estilo meio apocalíptico, anunciando coisas que irão acontecer. Mas é o próprio Jesus que falou. É o próprio Jesus que falou. Marcos só recolheu o que Jesus falou, né? Mas vamos nos debruçar sobre algumas partes deste texto. Primeiro, Jesus chama o dia, aquele evento, de grande tribulação, de grande dor, de grande sofrimento, de grandes catástrofes. E anuncia algumas delas. Diz, naquele dia o sol e a lua não brilhará mais, as forças do céu serão abaladas. Naquele dia vai acontecer uma grande catástrofe. É como se as forças que governam o universo se abalassem e caíssem sobre si mesmas e fosse uma catástrofe total. Uma catástrofe total. Diz que, então, no céu aparecerá o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Ele se chama a si mesmo Filho do Homem. Tá? Escolheu essa expressão, Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é Jesus, que virá entre as nuvens com grande poder e glória. Nessa hora, Jesus vai descer com grande poder e glória sobre a terra. Ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para reunir os eleitos. Para reunir os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que até o final permanecerão fiéis a Jesus. São aqueles que cumprem os seus mandamentos. São aqueles que se esforçam por viver a espiritualidade cristã. São aqueles, em definitiva, que seguem os ensinamentos de Jesus. Esses são os eleitos, os escolhidos. Não são todos. Vejam que aqui, da mesma maneira que na leitura do profeta Daniel, aqui também há uma separação. Não todos vão se salvar, mas só os eleitos. Só os eleitos. Os outros irão para a condenação eterna. O texto não diz isso. Eu estou deduzindo isso, tá? Porque no texto de Daniel falava também que os outros irão para a aflição eterna. Então, só aqueles que forem considerados dignos de Deus, esses aí realmente vão se salvar. Esses aí vão se salvar. São os eleitos, E diz que Jesus enviará os seus anjos às extremidades da terra, tá? E para trazer todos os seus eleitos até a sua presença. É a salvação daqueles que foram fiéis a Jesus Cristo. Tá? Mas Jesus chama a nossa atenção para alguns sinais. Ele fala, por exemplo, da figueira, né? Quando as folhas da figueira ficam verdes, e começam a brotar,
sabemos então que o verão está perto. É preciso prestar atenção aos sinais que a própria natureza e o próprio Deus manifestam em nossa vida. Esses sinais que nos mostram que o tempo está próximo, que está para chegar. Então, Jesus termina falando no texto do Evangelho, dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas naquele dia e hora tudo será cumprido. Só o Pai conhece o dia e a hora. Desta maneira, o texto de Marcos nos faz refletir um pouco sobre a realidade dos últimos tempos e através de sinais, de portentos, de coisas extraordinárias, Marcos chama a nossa atenção para os últimos tempos, os últimos acontecimentos para o final do mundo, para o final dos tempos. E a mensagem que encontramos em Daniel, aquela mensagem de que no final dos tempos não haverá mais, digamos assim, possibilidade de se salvar, é a mesma mensagem que encontramos aqui. A salvação deve acontecer em nossa vida desde agora. Nós não podemos dizer, não, quando eu for velho, eu vou começar a participar da missa. Ou quando eu estiver doente, eu vou procurar a Deus. Não. É desde agora que nós devemos levar a sério a nossa própria salvação. É desde agora que nós devemos preocupar-nos efetivamente devemos preocupar-nos com o que nós somos e a nossa relação com Deus. Porque desta atitude de acolhida de Deus e da sua palavra, vai depender a nossa salvação. E se nós queremos nos salvar, como esse acredito que essa é a intenção de todos nós, se queremos nos salvar, é preciso levar a sério a palavra de Deus, não brincar com a palavra de Deus, porque é uma palavra definitiva, é uma palavra de vida eterna. Muito bem, irmãos. Agora, permita-me algumas notícias que nós temos por aqui, né? E a primeira notícia que eu quero dar, muitos de vocês já o sabem, já conhecem, estão informados, né? Mas eu queria ler também um pouco o texto que foi lançado pela Diocese com ocasião do falecimento do Padre Carlos Afonso da Silva Lima. E, para aqueles que não sabem, o Padre Afonso foi internado no dia 9 deste mês, com dores nos costados, nos lados e também no peito. E depois de passar uma noite com bastantes dores, acabou falecendo por causa do coração, basicamente. O coração falhou, ele sofreu um infarto e acabou falecendo, como eu digo, no dia 10 deste mês. Né? Todos sentimos muito o seu falecimento, porque o Padre Afonso era um homem muito ativo e, ao mesmo tempo, eu diria que muito sincero, muito direto nas coisas. Às vezes um pouco rígido, porque ele achava que as coisas eram rígidas e que nós não poderíamos brincar com muitas coisas.
A minha imagem do padre Afonso é a imagem que eu tenho dele nas nossas reuniões do conselho, quando às vezes todo mundo entrava de acordo e ele era o único que discordava, enfim. E com razão, com razão. Não era por brincadeira, não. Era por verdadeiros motivos. Que Deus o tenha na sua glória e lhe conceda a paz definitiva, tá? E um dia possamos nos encontrar com Ele no céu para participar daquela grande alegria que certamente deve acontecer por lá, se Deus quiser. Descanse em paz. Amém. Temos também algumas outras notícias. Por exemplo, no dia 12 de novembro, o Papa Francisco, como não poderia ter escolhido melhor opção, decidiu visitar a cidade daquele que foi considerado o pai dos pobres, Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Então, o bispo deverá fazer o Papa, perdão, uma visita rápida. É uma visita de um dia, em que o Papa estará visitando a Basílica, celebrará lá uma Eucaristia e, como digo, é só um dia e depois deve retornar para o Vaticano, né? Mas é significativo que escolheu o Dia dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres, para fazer essa visita a Assis. Eu queria também recordar, estamos ainda dentro da Semana do Círio da paróquia Catedral, né? E embora já esteja quase terminando, porque a semana já está praticamente findada, gostaria de lembrar que alguns eventos ainda do Círio deste dia, 6h30 e 8h30 haverá missa na Catedral, como sempre costumamos. Às 17 horas haverá uma carreata saída em frente à Catedral Nossa Senhora do Rosário, passando pelas 3 paróquias, com destino à Praça Armando Bordalo, Praça dos Eventos. Após a chegada da carreata, haverá missa prevista para as 19 horas. Após o término da Santa Missa, o retorno da imagem para a Catedral Nossa Senhora do Rosário. Teoricamente, com esse gesto se concluem as festas, o Círio. Mas o dia 21, no domingo seguinte, tá? Também haverá missa às 17 horas, uma missa solene de encerramento da festividade nazarena, e após a missa, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida até a capela do Instituto Santa Teresinha, onde permanecerá como vinha permanecendo até agora, tá? Então, a programação desta semana foi muito longa, mas como já passou, não vamos indicar mais nada, tá? Fica, pois, essa programação para este dia, para este domingo. O Papa Francisco deve retomar, ele tinha dado uma paradinha, e deve retomar no mês de dezembro as suas viagens. Em princípio, ele já marcou 2 viagens. Uma viagem para a ilha de Chipre, no Mediterrâneo, tá? E outra para a Grécia. A Grécia. Como digo, em dezembro. Em dezembro não tem ainda a data marcada, mas em dezembro já está programada esta viagem do Papa. O objetivo da viagem do Papa é sempre promover a evangelização, o diálogo. Às vezes o Papa visita governos não muito a favor do povo,
Mesmo assim, o Papa faz questão de visitar, porque a presença do Papa é sempre um motivo de diálogo com o governo, de fraternidade com o povo, um motivo para alegrar também e animar os cristãos daquelas nações. Então, o Papa não pretende deixar de visitar os países, embora alguns sejam bem difíceis, porque os governos são de uma outra religião, ou são de uma outra tendência, ou uma outra ideologia, enfim. Mas o Papa, mesmo assim, tem feito questão de visitar e estar presente. Repito, em dezembro ele estará em Chipre, passará alguns dias, não muitos, 1 ou 2 dias só, e também irá até Grécia, onde também passará outros poucos dias. E a última notícia que eu tenho aqui anotada, e que eu gostaria também de transmitir para vocês, é que a CNBB está lançando uma página na internet com informações sobre o Sínodo de 2023. Como vocês sabem, o Papa já lançou a convocatória para o Sínodo 2023. É um sínodo um pouco diferente, porque a Igreja vai fazer questão de ouvir todo mundo, todos aqueles que queiram se manifestar sobre as problemáticas diversas do mundo, tanto não só da Igreja, mas também do mundo, então poderão se manifestar. E a Igreja quer que as pessoas realmente falem, digam, comuniquem. Por quê a Igreja faz isso? Muito simples. Porque a Igreja é consciente que muitas vezes o Espírito Santo fala pela boca dos mais pobres, dos mais simples, daqueles que têm menos espaço na Igreja, dos leigos e assim por diante. E é fundamental neste sínodo saber não o que nós queremos, não, mas saber o que o Espírito Santo está querendo de nós neste terceiro milênio. Quais são os desafios que o Espírito Santo quer que como cristãos enfrentemos neste milênio? Por isso que todos, o Papa é o primeiro, tem nos deixado vários escritos nesse sentido, é o primeiro em afirmar que todo mundo deve ser ouvido. Agora imagine, mas nós vamos tentar fazer isso. Por isso, o sínodo tem uma primeira fase que acontecerá nas dioceses, uma segunda fase que acontecerá entre digamos assim, as conferências nacionais e internacionais, tá? E uma terceira fase que deve acontecer em Roma. E como digo, o Papa quer que todo mundo, ou que a grande maioria, ou quem tem alguma coisa para dizer, possa falar, porque muitas vezes o Espírito Santo fala na boca dos pequenos, dos simples, daqueles que nunca têm a palavra. É assim que o Espírito fala, é assim que o Espírito age. E o Papa, consciente desta realidade, quer que todos falem, para que nada se perca, para que no meio de tantas falas, possamos descobrir a vontade do Espírito Santo para a Igreja neste terceiro milênio. E por hoje terminamos, minha gente. Mais uma vez vem na minha memória a figura do padre Carlos Afonso, um padre que era enérgico, tá? Mas ao mesmo tempo era um padre humano, um padre extremamente humano, que compreendia as situações. Ele era pároco de Tracuateua e faleceu no hospital das Irmãs. Tá? Sentiu no início no final da tarde uma dor e foi levado para o hospital e já aconteceu a tragédia lá.
Que Deus o tenha na sua glória e lhe conceda a paz e alegria definitivas. Amém.